Oi, gente! Sejam muito bem-vindas a mais um podcast Verdadeiramente Livres. Aqui, a nossa ideia é expandir a sua mentalidade, transformar a sua mente e levar para você a espiritualidade, o que faz diferença na sua vida. E a nossa convidada hoje é a Márcia Marinho. Ela é muito especial, gente. Ela é querida demais. Olha só, psicóloga de formação, tem formação em teologia, escritora de 9 livros, palestrante, conferencista, atende casais, fala sobre família. Que mais, Márcia? Muito bem casada. Muito bem casada. 3 filhos, um neto. Muita Gente, gente, sabe o que eu amei em convidar a Márcia? A gente vai falar de filhos hoje. E, Márcia, eu gosto de falar com gente que já tem filho grande, que a gente sabe que deu certo. Porque todo mundo quer se aventurar a falar, né? E parece que tá dando certo, mas a gente só vai saber mesmo depois. E aí os seus filhos já estão grandes, a Márcia já é avó, a filha é super bem casada. Enfim, né, Márcia? Vamos bater um papo sobre isso também, né? Vamos bater um papo sobre isso também. Vamos falar de família e um foco em criação de filhos, até porque, dentre os 9 livros da Márcia, ela trouxe esse aqui pra gente. Olha, não crie seu filho para o mundo. Não crie seu filho para o mundo. Olha isso aqui, um guia prático de criação de filhos segundo os planos de Deus. E a gente vai falar sobre isso hoje. Ela vai dar dicas, né, Márcia? Vai ser top esse bate-papo aqui. Vai! Aqui, todo mundo junto aqui. Ai, obrigada, viu, Márcia? Obrigada a você. Obrigada por ter Que vindo. mega oportunidade de estar aqui falando com o teu público. Eu tenho certeza que eu vou aprender muito. Amém. Também com você, viu? Obrigada. Márcia, conta pra gente startar aqui. Sim, vamos. Por que família? De onde saiu isso? Porque a Márcia tá casada há 29 anos, tem uma filha de 26, um de 19, o caçula tem 15 já. E, enfim, vocês saem por... Olha só, no Brasil e no mundo, eles, né, trabalham com casais, palestram, dão treinamentos para casais. De onde saiu isso? Você sabe que a nossa maior dor é o nosso ministério, né? Sim. Eu não me nasci num lar cristão, então eu sou recém-convertida, vamos dizer assim. Eu acho que há uns 15 anos eu me converti, Tá. mas eu me converti no momento de uma dor. Né? Eu era a próxima da fila do divórcio, eu estava lá com um número, né? E foi quando eu conheci a Cristo e ele deu aquela chacoalhada. Então ela pegou o improvável Márcia e Darrell e disse assim, não, esse casal eu vou usar para testemunhar como uma família ela pode ser reestruturada novamente. Sim. Então foi exatamente isso. Foi a partir daí que a gente começou a trabalhar com casais e com família, a partir da nossa dor, Sim. a partir da transformação que Deus fez na nossa vida e para poder passar e transbordar isso na vida de outros casais, para dizer assim, ó, se Márcia e Dar dando certo, vocês também podem dar. Eu também posso dar. Então, foi nesse sentido que surgiu esse trabalho com casais e logo depois com família. Com família, Isso. como um todo. E criação de filhos. Primeiro esse passo, né? Restaurou o casamento e aí vocês entenderam que as pessoas precisam disso. Realmente é uma fila, né? Isso. Tá todo mundo ali na fila esperando, eu sou o próximo do divórcio. Mas eu tava literalmente, porque eu tava numa crise gritante. Eu tava na fila do divórcio literal, eu era a próxima que eu ia me divorciar. Tá. Entende? Eu estava na crise, algo que a gente não conseguia ver saída. Tá. Então foi justamente isso, quando Deus pensou a gente e disse assim, peraí, deixa eu pegar esse casal aqui, não vou permitir que isso aconteça de forma alguma. Foi quando ele começou a nos dar caminhos e diretrizes, que hoje são os caminhos e as diretrizes que nós damos, né? Que a gente só pode dar o que a gente tem, o que a gente recebeu, e é justamente isso que a gente faz, para dizer assim, ó, usando essas diretrizes, com certeza, muito provavelmente, depende também do que você vai querer, porque Deus quer, né? O propósito de Deus é a família. Então, se a gente quer e a gente precisa fazer a nossa parte, tá aí, princípios, os valores, arregaça as mangas e vão, né, lutar pela sua família, né? Claro. Olha só, gente, aqui nos bastidores eu já tinha falado com a Márcia, né? Márcia, vamos fazer um outro sobre casamento, para que a gente possa focar aqui em criação de filhos, porque eu sei que é muito importante pra gente. A gente tem que ser uma mãe posicionada, pais posicionados, para que a gente crie uma geração, gente, não para o mundo, mas para Deus, e que os nossos filhos façam a diferença no mundo. Márcia, e a questão da criação de filhos, como que
sempre foi isso para vocês? Em que ponto vocês entenderam que tá dando certo, né? Eu estou habilitada a falar com pais e mães e ajudar nessa criação. Então, para eu chegar nessa resposta, eu preciso contar um pouquinho. Conta. Tá livre aqui, tá liberada. O que acontece? No momento de crise no meu casamento, a minha filha tinha 4 anos. Tá. Né? E eu tinha um filho de 1 ano. Não, exatamente. Foi a crise geral. Então, eu não tinha o meu filho ainda, eu só tinha um filho de 4, que a diferença são 7 anos. O fato é que eu tinha filho de 4 anos. Então, durante muito tempo, você sabe que quando a gente se converte, não é uma mágica. Sim, nossa, é um trabalho. É um processo, sim. né? Deus entra, mas às vezes você vai seguindo, você vai entendendo, você vai sendo conduzido. É todo dia, né, Márcia? Você falou que é todo dia, você dá um passo para frente, 2 para trás, mas você avança e ele vai trabalhando. Exatamente, foi o que eu escolhi. Eu decidi andar com Cristo e disse assim, não vou deixar meu casamento ser destruído e não vou deixar minha família ser destruída. Sim. Porque o casamento é a principal célula da família. Sim. E eu precisava resgatar isso para que a minha família fosse resgatada. Exato. Né? Até porque eu e o meu marido, você e o seu marido, são a base, é o exemplo dos seus filhos. Sim. Né? Dependendo de como vocês se relacionam, eles vão desejar ou não se casar. Exato. Isso é muito forte. É muito. Né? Sim. Então, a partir daí, durante 14 anos da minha vida, quando eu me converti, minha filha tem 14 anos, me perdoa. Então, a crise que ela tinha 4 anos. Então, quando eu me converti, minha filha tinha 14 anos. Então, Sim. ou seja, eu já tinha ensinado a ela coisas durante 14 anos que não era de acordo com a palavra de Deus. Sim. Ela já tinha visto cenas que não tinha nada a ver. Aquela guerra de marido e mulher que ela não merecia, não precisava, não podia ter assistido, sabe? Coisas músicas, forma de se vestir, etc e tal, que hoje a gente vê tão escancaradamente aí, de forma errada, mas eu não tinha essa noção. Então, foi quando ela tinha 14 anos, foi que eu falei assim, uau, eu estou fazendo tudo errado. Fiz tudo errado, gente. 14 anos. 14 anos, tudo errado. O que eu faço agora? Mas sabe o que Deus falou para mim? Ele falou assim, Márcia, eu te resgatei agora. Esquece o que passou para trás. Vamos começar agora. Eu amo que você esteja falando isso, Márcia, porque as pessoas carregam uma culpa, né? Isso. E aí, mães às vezes me chamam no Instagram, ai, nossa, eu fiz tudo errado com os meus filhos, e agora? E eu falo isso, gente, esquece, deixa pra trás e vamos construir o novo, né? Pega na mão de Deus e fala, vamos pro novo. Vamos pro novo, vamos deixar pra trás e vamos parar de viver a culpa. Sim. Né? Ou então pensar, não tem jeito, meu filho já tem 14, já tem 20, não vai dar jeito mais, não dá jeito. Dá jeito. Quem não vai dar jeito não é você, quem vai dar jeito. O amor dá jeito, né, Márcia? O amor dá jeito. O amor resgata. Agora, muitas transformações vão ter que partir de nós, enquanto mães, enquanto pais. Essa transformação vai ter que partir da gente. Sim. E às vezes até uma conversa bem honesta, né, Márcia? Olha, você tem 14 anos, até aqui eu errei com você. Mas ok, agora vamos reescrever essa história. Isso. Claro que o entendimento de um adolescente sobre isso não é claro como o nosso. A gente tem a maturidade que eles têm. Né? Então, voltando, eu comecei a me deparar com uma realidade na minha vida, na minha família, do meu passado, que não condizia com o que eu estava aprendendo na Bíblia, aquele caminhar que eu estava dando. E eu precisei reestruturar tudo. E muitas vezes na minha vida eu me senti como uma vela. Sabe, a vela ela tem uma função de trazer luz a um ambiente escuro. Não é isso? Sim. E muitas vezes eu me senti uma vela decorativa, porque também existe a vela decorativa. Aquela vela que está na prateleira ali enfeitando, só dando um cheirinho. Mas a real função da vela é trazer luz. E eu estava só como peça decorativa. Olha. E isso foi muito doloroso para mim. Toda vez que eu falo sobre isso, eu me emociono. Porque me enxergar dessa forma, como uma vela, como uma estagnada, sem dar a direção, sem mostrar o caminho, sem ser a luz na minha casa, me dói. E sem fazer o que Deus te chama para fazer, né? Porque essa é a nossa função. Exatamente. Essa é a função da mãe. Então, a função da vela é trazer luz. E eu precisava trazer luz a um ambiente que estava escuro, que não era aquele caminhar. E muitas vezes, durante o processo, eu tomei uma decisão, né? Quando eu encontrei Jesus, eu falei assim, não, chega. Eu preciso trazer luz ao meu ambiente. Então, eu vou acender o pavio dessa vela. Uau! Então eu acendi o meu pavio. Só que detalhe, quando a gente acende o pavio da vela, a vela começa a derreter. Ela começa a se consumir, a ser consumida.
E eu fui consumida durante muito tempo quando eu olhava para minha filha e eu via ela repetindo atitudes que ela repetia, que não condizia com o que eu já estava ministrando na vida dela. Sim. Só que do mesmo jeito que era um processo para mim, era um processo para ela. Sim. Então esse aprendizado foi muito dolorido, muito doloroso. E esse era o momento onde eu estava sendo consumida, a vela estava sendo consumida. Sim. Porque era um momento que eu chorava, que eu via, que eu falava, repetia e repetia, porque mãe e pai repete e repete. Isso é o que a gente mais faz. E a gente não pode desistir, a gente precisa continuar fazendo. Sim. E olhar no final, desculpa. Imagina. Olhar no final da história e dizer assim, valeu a pena. Sim. Eu fiquei uma vela menorzinha, talvez até meio tortinha, porque a vela fica disforme quando ela é consumida, né? Sim. Pelo fogo ali. Mas olhar para trás e dizer assim, uau, valeu a pena. Deu certo. Faz toda a diferença. Sim. Deu certo. A função da vela é trazer luz. Sim. Uau, eu estou trazendo luz. Sim. Eu vi algo novo acontecendo. Ver meus filhos olharem de uma outra forma. Opa, isso não condiz com o que Deus nos ensina. Então, eu não vou escolher mais isso. Né? Eu decido não vestir mais essas roupas. Eu decido não ouvir mais esse tipo de música que não me acrescenta em nada. Eu decidi. Então, ver as decisões deles, né? A partir do que nós ensinamos, do que nós pregamos e vivemos. Porque é uma outra coisa. Você precisa viver o que você está pregando. Sim. Né? Porque se você não fizer, porque é o nada exemplo, adianta. né, que faz a diferença. Quando eles veem a mudança de comportamento, de escolha, e aí eles começam nesse movimento, né? Até porque filho imita, né? Pai e mãe são os exemplos. Então, quando vê esse movimento, eles também se colocam nesse movimento. É verdade. Um exemplo desse, que o exemplo arrasta, rapidinho eu vou dizer um exemplo que aconteceu. Um certo dia meu marido virou para mim e falou assim, Márcia, eu tomei uma decisão. Eu disse, qual foi? Você não vai mais abrir a porta do carro, nem fechar a porta do carro. Eu vou fazer isso pra você. Eu disse, sério, amor? Como é que vai ser isso? 21 dias disseram que a gente constrói um hábito e eu vou fazer isso. Eu vou abrir e vou fechar a porta pra você. Disse, que gentleman, que maravilha. Que e tal. Primeiro dia, segundo dia, ele abria, fechava. Até que chegou num domingo, dia de domingo, quente. Eu moro em Recife, pelo sotaque, você vai ver que eu moro em Recife. E aí, quente, a gente entrou numa sorveteria e na sorveteria meu marido saiu, meus filhos saíram, entraram na sorveteria e começaram a tomar sorvete. E eu fiquei dentro do carro, porque eu não podia sair. Porque eu disse, eu vou ajudar. Foi combinado. Só que eu comecei a derreter dentro do carro e eu olhava fulminantemente para ele dentro da sorveteria até que ele virou para perguntar que sabor eu queria, eu acredito, e percebeu que eu não estava. Aí correu, veio abrir a porta do carro e eu liberei perdão porque ele estava no processo de criação de hábito. Mas sabe, terminou os 21 dias e o hábito foi criado. Hoje ele abre a porta para abrir, para eu entrar, abre a porta para eu sair. Mas sabe o que o mais lindo de tudo, e eu quero trazer isso para os filhos, é que quando eu vou levar meus filhos para o colégio, quem abre a porta do carro para mim e meu marido não está, são os meus filhos. É um exemplo, gente. Hoje meu filho tem 19 anos e ele tem uma namorada. Eu nunca vi a namorada dele abrir a porta do carro para ela entrar. Uau, isso é exemplo, algo prático, simples, mas que arrasta. E aí a gente vê como isso é real e é verdadeiro. Isso traz um pouco de consciência pra gente, né, Márcia, de o que eu estou fazendo. Quais são os exemplos que eu estou passando? Exatamente. Quem eu estou criando, na verdade. Exatamente, perfeito. E é exatamente isso que a gente tem que ministrar na vida dos filhos. Verdade. Verdade. Porque quando a gente ministra verdade e ele vê verdade em nós... E quando eu falo verdade, não são pais perfeitos. E eu sempre falo bem claro isso para eles. Eles vão ver a mãe falhar, o pai falhar, se irritar, talvez falar alguma coisa que não deva, mas pedir perdão. Vai dizer, filho, eu errei, não devia ter falado isso para você e tal. Então, tudo isso precisa ter muito cuidado. Isso foi um processo e é um processo. Não se culpe quando você cai, mas vale você dizer assim, como a Camila falou, não,
É todo dia. É todo todo dia eu dia. decido. E você falou da vela, né, Márcia? Eu tava aqui pensando, quando os ventos aparecem, às vezes a vela apaga, né? Aí você corre lá e acende a vela de novo, calma, cadê? Eu acho que é exatamente isso. Não é? No dia, eita, a vela apagou, vou acender ela agora de novo e recomeçar, e recomeçar. E O tá segredo tudo é bem. estar atenta. A Exato. vela apagou. E tá tudo bem. Sim. Né? Se isso acontecer Tá e tudo você bem. recomeçar. E tá tudo bem. O que importa é você seguir, você não largar de mão. Sim, Né? sim. Então fez toda a diferença, porque eu entendi que a gente precisa. Deus é um Deus geracional. Sim. E nós precisamos ser geracionais, nós precisamos pensar em gerações. Sim. Porque eu estou cuidando dos meus filhos, mas o que eu fizer para os meus filhos, o que você fizer para os seus filhos, você vai estar fazendo para os seus netos, Sim. para os seus bisnetos, para Sim. os seus tataranetos. Sim. Isso vai reverberar para toda uma É geração. um legado de educação, é um legado de como, né, como viver. Perfeito. Porque hoje em dia, se você parar para pensar, tá todo mundo correndo para deixar herança. Sim. Eu vou trabalhar, eu vou deixar terreno, eu vou deixar apartamento, eu vou trabalhar muito, eu vou deixar uma herança maravilhosa para os meus filhos. Sim. E eu entendi que herança você deixa para os filhos, sabe? Mas o legado você deixa nos filhos. Nos filhos, Isso para as gerações. faz toda a diferença. E o que eu trabalho hoje é para deixar legado. É o que eu construo dentro dos meus filhos, porque vai ficar. Sim. Isso é que vai ficar marcado dentro deles. Sim. Herança pode ser que eu morra. Pode ser passageiro e transitório. Exatamente. Podem vender tudo, perder tudo. Exatamente. E a minha vida foi para isso? Não foi para isso. Minha vida foi para deixar uma história, um legado, um ensinamento. A minha avó me ensinava. É, acho lindo. Gente, isso, eu amo. quero muito ouvir minha filha falando isso pro meu Sim. neto. Minha mãe me ensinou isso. E eu já vejo ela fazendo isso. Sabe, Sim. coisas que ela me criticava quando sei. quando eu era mãe, ela não tinha filho, mas que agora com filho ela falou assim: uau, você tá fazendo igual como eu fazia? Você é mãe. Ela fala assim, cuspi pra cima e caiu no meio da minha testa. É, bem isso, né? mesmo. É desse jeito. Ô, Márcia, conta aqui. Eu quero saber sobre isso aqui, ó. Não crie seu filho para o mundo. Por quê? A gente estava falando, né? Quando eu te fiz o convite, a gente estava conversando sobre isso. A gente ouve, né? Eu estou criando meu filho para o mundo. Eu não estou criando meu filho para mim. Eu estou criando meu filho para o mundo. Ele vai ser do mundo. E aí você diz, não crie seu filho para o mundo. Conta um pouquinho sobre isso. Essa frase, a gente cria filho para o mundo, é uma frase, é uma mentira que o inimigo tentou colocar na cabeça de muita gente. Eu acho que grande parte das pessoas já disseram isso, ou já ouviram isso, com toda certeza. Mas é uma mentira que o inimigo tentou colocar na nossa mente de que a gente cria filho para o mundo. E você pode parar para perceber que muitas pessoas que acreditavam nisso terminaram enviando seus filhos para o mundo. Sim. Para o mundo no sentido... como se para que os filhos vivam à mercê desse mundo. Sim, né? sim. E quando eu entendi que isso era uma mentira, eu não crio filho para o mundo. Sim. Eu crio filho para fazer a diferença nesse mundo. Sim. Uau, isso fez toda a diferença. Porque existem mentiras e frases que o mundo tenta colocar na nossa mente e que a gente muitas vezes toma como verdade. Sim. Você quer ver outro? Diz assim, crente não bebe, mas come que é uma beleza. Uma mentira. Sim. Isso é uma mentira, mas que as pessoas tendem a colocar isso como verdade. Sim. E terminam fazendo isso. Comendo como uma São beleza. crenças, né? Eu vivo de acordo com o que eu acredito. Exatamente. Então é uma mentira. Sim. Então, quando eu vi, não, eu não crio, e eu preciso quebrar essa mente, porque quando eu falo muito que a gente precisava levantar essa bandeira, porque Sim. tem muitas famílias, muitos pais criando os filhos para o mundo. Sim. E quando a gente fala essa frase, eles se dão conta, claro, eu não crio filho para o mundo. Faz sentido, óbvio. Sim. Né? Sim. Até porque Jesus veio justamente para nos libertar desse mundo, né? Perfeito. Desse mundo. É verdade. Então, aí a gente pegou e criou esse livro, querendo construir um legado. Isso é uma construção de um legado. Sim. Com erros e acertos, Sim. né? Com curas que nós precisamos enquanto pais para poder criar os nossos filhos. Porque eu entendo que todos nós viemos com
vem com bagagem, né? Sim. Uma bagagem do que a gente viveu no nosso passado, na nossa história dos nossos pais. Sim. A gente pode ter vivido muitas dores no nosso passado. Eu vivi muitas dores, Sim. né? De traumas, de palavras que foram faladas para mim, malditas. Sim. Talvez você também já tenha dito palavras malditas para os seus filhos. Tipo, no momento de raiva, de fúria. Ah, você é burro. Ai, que menino burro. Ai, você não dá certo. Ah, que você não dá pra nada. Não faz assim, porque seu irmão faz perfeito, você não faz. Tudo palavras de maldição. Palavras que marcam. E talvez você tenha sido, enquanto mãe ou enquanto pai, marcada por palavras. Sim. Só que quando você se dá conta, e aí que vem a consciência, e você fala muito bem sobre isso, Camila. E você Eu ministrou, amo falar de consciência. e você ministra muito na minha vida sobre consciência. Que quando a gente toma consciência do que fizeram conosco, do que aconteceu com a nossa vida, Sim. a gente termina dizendo assim, tomando uma decisão. Sim. Eu continuo vivendo aquilo, ou eu quebro isso dizendo assim, para minha família não, tá parado aqui, Sim. tudo ficou para trás. Sim. Os meus pais podem até ser culpados, mas eles não têm culpa. Ficou confuso agora? Eu vou explicar. Explica. Eles podem até não terem... Eles não Márcia, foram intencionais em deixar uma ferida em você, mas deixaram. Isso, eu tô falando dos pais do passado, tá? Dos pais dele. Meus pais, eles... Ai, meu Deus, olha só. Aqui existe falha também, tá? O que acontece? Eles erraram. Só que eles também têm feridas. Sim! Entendeu? Essas feridas, elas vêm de geração em geração. Em geração. Se eles não quebraram, reverberou na minha vida. Exato. Entendeu? Até porque para eles aquilo era o normal, aquilo era o natural. Então, exatamente. Então, eles são culpados porque eles decidiram reverberar na minha e eles não tomaram consciência. Mas eles não são culpados, não têm culpa, na verdade, porque os pais tomaram decisões que reverberaram na vida dele. Entendeu? Sim. Então, é muito claro, porque a consciência nessa hora precisa entrar. Se você não consegue sozinho, levanta a mão. Algo tá errado, gente. Algo tá errado. Porque às vezes a gente não consegue. Quando a gente tá no meio da confusão, no meio do poço, na lama, a gente não consegue enxergar. Sim. E por muitas vezes eu tava lá, eu não conseguia enxergar o que estava vindo da minha história, das minhas crenças, do que os meus pais construíram com as palavras, com a atitude, com os exemplos. Eu não conseguia enxergar. Às vezes a gente não acessa, né? Uma das coisas que eu mais amo, a Bíblia diz, né, que Deus revela o oculto e o escondido. Isso. E eu trago isso muito para minha vida. Pai, me revela o que está oculto e escondido dentro de mim, que eu não estou enxergando. E aí eu estou caminhando de forma cega, fazendo coisas, reverberando, reproduzindo padrões que eu nem sei de onde vieram, eu nem sei que eu estou fazendo aquilo. Isso. Então me revela, né? Exatamente. E eu também falo muito do que... Claro, o Senhor vai estar na condução de tudo. Eu oro muito também por isso, Camila. A gente estava tomando um café ontem e a gente falou sobre isso. A gente ora, Senhor revela. Mas o que acontece também? Às vezes a gente não consegue só. Sim. Porque a gente não consegue tirar de nós mesmos nosso potencial sozinho. Sim. Nosso máximo potencial eu não consigo sozinha. Sim. Eu preciso de pessoas. Sim. Né, que nos ajude, que nos levante. Sim. Eu lembro muito da história de Lázaro. Lázaro estava morto, né? Sim. E Jesus falou, vem para fora, Lázaro. E ele estava lá todo enfaixado, todo cheio de faixa. E ele saiu, mas ele saiu enfaixado. Jesus fez a parte dele, fez um milagre. Foi lá e restaurou. Mas Lázaro estava todo enfaixado. E Jesus falou, agora tirem a faixa dele. Ou seja, pessoas precisaram ajudar Lázaro. Agora, outras pessoas farão o que eu faço o impossível. O possível vocês se viram aí. Então, levanta a mão e diz assim, eu preciso ser desenfaixada. E ser desenfaixada precisa de uma ajuda profissional? Ok. É um desenfaixar. Eu preciso de ajuda do meu pastor? É um desenfaixar. Eu preciso de um mentor, eu preciso de alguém que... São pessoas. Um livro? Aqui? Eu preciso de um livro. Exato. É um desenfaixar. Então, são pessoas, são ferramentas que as pessoas têm que você precisa ajudar. Que você precisa se permitir. E foi assim que eu consegui abrir minha mente para os erros
gritantes que eu estava fazendo e Sim. que estava atrapalhando a minha família, que estava levando a minha família para um caminho completamente diferente, porque Deus queria para a minha vida, entende? Sim. Então, isso foi fundamental. Sim. Márcia, aqui você diz assim, ó, um guia prático de criação de filhos segundo os planos de Deus. Com tudo que você já viveu, que você já estudou, com o que acontece dentro da sua casa, quais são os principais princípios? Qual seria essa prática, sabe? As principais práticas para a gente criar filho para Deus mesmo? Primeiro, a gente precisa incluir a presença de Deus na nossa vida, na vida da nossa casa, no cotidiano da nossa casa, né? Sim. Deus fala que, na palavra dele, fala que a gente precisa estar em constante oração, né? Sim. Vigia, tá lá, vigiando e orando, Sim. né? E quando a gente fala em oração, não é que a gente vai ficar ajoelhada lá, não sei, 24 horas, Sim. mas está em constante oração. A presença do Senhor precisa estar o tempo todo na nossa mente. Sim. E como a gente tem filhos dentro da nossa casa, a gente precisa trazer esse hábito de trazer Deus para a vida dele o tempo inteiro, 24 horas. Então, tudo que eu me dirijo aos meus filhos filho, essa não é a condição. Lembra naquela história da Bíblia que fala assim, poxa, olha como é que deu. Filho, anota, filho, o que Deus falou com você, porque se você não anotar, na hora quando você estiver passando com dificuldade, sabe, você não vai lembrar, porque a gente tem um problema de memória, filho. Sabe coisa assim? Então, traz a memória que traz esperança. Você lembra Davi? Davi trouxe a memória para ele vencer Golias, ele trouxe o que ele já tinha, Deus já tinha trazido de vitória. Então, anota, registra. Então, assim, é durante o dia a dia, no cotidiano, de forma leve, que a gente ensina e não de forma... Porque a palavra do Senhor, pelo menos na minha casa, você nem leve. Consegue prender a atenção das crianças, elas não Ou dão conta. De uma forma tem que ser leve. Tem que ser leve, porque Jesus é leve. Sim, e mais uma vez o exemplo, né, Márcia? Se eles veem você orando, se eles veem você lendo a Bíblia, se eles veem que você está sempre ali, né? Isso. Buscando, eles automaticamente vão entender que esse é o caminho. Uma outra prática que a gente precisa fazer é trazer sempre a verdade, independente do que seja. Doa quem doer, isso é uma frase que eu digo sempre aos nossos filhos. Sim. A gente precisa dizer sempre a verdade. Mesmo que dizer a verdade, você perca algumas coisas. Sim. Mas a gente não se alia ao inimigo aqui dentro da nossa casa. Sim. A gente está sempre aliada a Deus. Então, se você falar a verdade, com certeza, as consequências disso na nossa vida, na sua vida, vai ser... Então, vai ser bem mais... A consequência vai ser positiva, não vai ser negativa. Então, não se alie nunca ao inimigo, filho. Então, eles sabem. Eu vou perguntar uma coisa para a mamãe. Se ela disser que foi aquilo, é porque foi aquilo. Porque eu não minto. Eu posso ficar assim, eu vou ter que falar. Até um assunto que eu não queria tratar, mas eu vou ter que falar de uma forma, né, com cuidado, por conta da idade e maturidade, mas eu vou ter que falar sempre a verdade. Então, isso é uma das práticas que a gente precisa ter. Uma outra prática que nós costumamos ter, trazer sempre, criar sempre memoriais, memórias afetivas entre a nossa família. Nossa, isso é algo que nós precisamos fazer. É muito poderoso, né? Gente, eu amo. Isso é o máximo. Eu amo. Jantar na mesa. A gente sabe hoje em dia e a gente ouve muito sobre a mesa cura. Sim, né? Verdade. E nós, enquanto família, precisamos de cura o tempo inteiro. Sim, né? sim. Então, eu me irritei com a minha mãe, sabe como adolescente é? Se irrita fácil, não sei o quê. Então, na hora da mesa, tudo é quebrado com uma conversa, com coisas que você está contando do passado, porque vovô fez isso, porque a gente fez isso, você não sabe. No início da minha vida. E ali aquela troca, aquela coisa gostosa, que o almoço já acabou faz tempo. Mas aquele momento é um momento de criar memórias. Isso é um exemplo na mesa, é um exemplo. E outros exemplos. Minha mãe sempre orava comigo. A gente sempre fazia viagens e a gente, nesse momento, criar memórias. Sim. Isso a gente precisa trabalhar e ser intencional. Isso, ser intencional. E aí você fala assim, Márcia, com que tempo a gente vai fazer tanta coisa assim? Né? Sim. Mas quando a gente está criando filhos, é trabalhoso, talvez seja a função mais desafiadora do mundo e da terra, criar filhos. Mas a palavra intencionalidade precisa estar incutida assim, na nossa vida e no nosso dia a dia. A gente precisa acordar com a palavra ser intencional.
Eu acho que é um plantio, né, Mari? Eu acho que é o maior plantio que existe, porque você planta todo dia, eles vão crescendo em 1 ano, 2 anos, 10 anos, 15 anos, e a gente não para de plantar boas sementes na vida deles para que deem frutos incríveis lá, né? Perfeito. Que eles tornem pessoas maravilhosas de Deus, que façam realmente a diferença no mundo, né? Uma outra prática que a gente costuma fazer, e que eu acredito que seja algo de Deus, é que lá em Gálatas 6:7 fala que tudo que o homem planta, ele colhe. Sim. Você está falando. Sim. Então, a gente sempre ensina muito para eles entender, ter o entendimento de que tudo que a gente está plantando, a gente vai colher. Sim. E eu falo para ele, filho, se você está plantando algo errado, é isso que você vai colher. Então, a gente já fala exemplificadamente tudo. Filho, se você fizer isso, continuar fazendo, tendo essa atitude, é isso que você vai colher, é isso que você quer colher. Então, sempre traz consciência. Trazendo consciência. Porque a gente, enquanto adulto, foi tão difícil para mim trazer consciência para minha vida, para poder acordar para Jesus e ver o que o meu caminho. E nós, como temos a consciência, estamos buscando cada vez mais, porque tem muita coisa que eu preciso de consciência. Muita coisa que Deus está trazendo. A gente tem muita coisa, uma vida inteira, pensa, Mari. Né? Então, enquanto pais mais maduros, a gente vai trazer para os nossos filhos, filho, trazendo a consciência deles. Sim. A maturidade que a gente aprendeu agora, depois de velho. Depois com uma certa idade. Né? Porque eu não nasci numa cristã. Então, não tive esse ensinamento. Então, isso é uma prática. Então, trazer sempre a presença de Deus. Né? Ela ser real, sabe? Ser palpável dentro da nossa casa, sabe? Ter sempre momentos de adoração, né? Momentos de oração. Isso é algo que a gente precisa ter. Porque os nossos filhos... Vamos e convenhamos, eles convivem muito mais com os amigos, com o pessoal muito tempo de escola, exercício, atividade física, outros ambientes que não o nosso. E não necessariamente vai ser um modelo que replica o que a gente está fazendo. Não necessariamente, e a maioria das vezes não é. Por isso que tem que ser tão intencional, né? Exatamente. Porque essa intencionalidade que vai pegá-los. Exatamente, porque o tempo é muito maior com os amigos. Né? Então, quando ele estiver comigo, eu preciso dominar. Eu preciso estar ali, buscando o tempo todo. Porque uma coisa que eu faço na vida dos meus filhos é profetizar na vida deles. Eu acordo os meus filhos dizendo assim, acorda, profeta. Acorda para fazer a diferença na tua geração. Deus tem algo maravilhoso para fazer na tua vida. Bora, levanta. Sabe? Então, ele já vai saber disso. Porque quando ele for lá, para aqueles amigos que não têm... o conhecimento que a nossa família dá para ele, o que ele tem até, eles vão até oferecer. Olha, tem uma droga aqui. Tem uma droga aqui hoje, a gente pode ir ali pro cantinho. Ele vai dizer, eu sou profeta. Eu sou não profeta combina. Minha mãe sempre me disse isso. Não, eu não quero. Então, eu sou profeta do Senhor. Você está marcando ele com palavras de afirmação, de identidade, de validação, de identidade, quem ele é, quem ele precisa ser, sabe? Firmando isso. E isso quem tem que fazer somos nós. Porque senão eles vão ouvir lá, você é frouxo, você é fraco, você não consegue, você não pode, você não é capaz. E na nossa casa é isso que a gente precisa construir. Construir. Sabe que eu tô me lembrando aqui, o Gui, ele nunca dormiu cedo. Sempre foi uma questão lá em casa a história de dormir cedo. Desde bebê eu me lembro de, balançar e balançar e balançar. E quando eu olhava pra ele tava com o olho assim, eu me lembro de ter dia de até chorar, porque Jesus precisa dormir. Não dormia. Mas ele foi crescendo e eu continuava nessa dinâmica de, vamos colocar o Guilherme pra dormir cedo. E aí eu comecei a falar pro Léo, então o Guilherme foi crescendo e eu, vamos, sei lá, apagar a casa inteira, vamos deitar também. E aí o Leonardo começou a falar pra mim, não. Por quê? Nós trabalhamos o dia todo, o Guilherme fica metade do tempo na escola, outra metade, quando ele era pequenininho, né, com os seus pais, maravilhoso, mas a questão é, que horas nós vamos educar o Guilherme, que horas nós vamos passar para o Guilherme os princípios que nós achamos que ele tem que ter, qual vai ser esse horário? Se a gente trabalha 8 horas por dia, chega em casa às 18, se a criança dormir às 20, em 2 horas eu ensino para ele o que eu preciso ensinar? Eu prefiro que ele durma muito tarde, mas que ele tenha tempo comigo, que ele receba todo o amor que a gente tem, que a gente jogue algum jogo com ele. Então, lá em casa, por mais que
médicos e essa questão de saúde diga, a criança tem que dormir cedo e não sei o quê. O Leonardo sempre falou, para mim, a prioridade é que ele tenha tempo com a gente, que ele aprenda da gente e que eu entenda, ele tá chegando da escola, ele tá falando algo que não faz sentido, eu preciso educar o Guilherme. Então, lá em casa, o dormir cedo nunca foi uma prioridade pro Léo. E depois eu comecei a entender aquilo e entendi que o Guilherme também não ia dormir mesmo, porque era da natureza dele. Mas eu entendi que fazia sentido. Total. E sabe, o que eu tenho visto, e você vai poder confirmar isso, a gente sabe que o mundo está cada vez mais atribulado. Cada vez parece que o mundo agora não tem mais 24 horas para nós. A gente entrou num ritmo diferente. E o ritmo é muito acelerado. Sim. E você pode virar para mim e dizer, Márcia, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou dar conta? Porque eu trabalho de manhã, trabalho à tarde, em casa, ainda vou fazer almoço, ainda vou fazer jantar, ou ainda tenho que cuidar do marido, ainda tenho que fazer... Em que momento? E eu percebo que muitas pessoas fazem isso no automático e terminam se escondendo atrás do algo material. Eu não posso dar a minha presença, então eu vou dar presente. Sim, tem muito isso, Tem muito isso. Aí eu vou dar o iPhone do que está no último top, eu vou dar as melhores roupas, é da marca, eu vou levar para tal viagem, vou não sei o quê, porque eu estou tapando, cobrindo coisas que era eu que precisaria dar. Sim. Então, o que nossos filhos precisam é de presença. É menos presente e mais presença, né? Muito mais presença. O presente, ele vai, que legal, mãe, muito obrigada. Você pode perceber, os brinquedos ficam de lado. Sim. Brinca no primeiro dia, mas a sua presença, sim, ela é requisitada o tempo todo. E às vezes é requisitada não no pedido. Mãe, me dá atenção. É requisitada, e o pior, de uma forma que a gente não quer. Chamando atenção, numa birra, fazendo coisa errada, mentindo, fazendo coisas se rebelando de alguma forma. Sim. É chamando atenção porque quer a tua presença. Sim. E se você agora diz assim, uau, isso é verdade? Começa a dar a tua presença, porque esse é o maior presente que você pode dar. Começa a enxergar o seu filho, né? Eles querem ser vistos, enxergados. Eu sou vista, né? Minha mãe me vê, meu pai me vê. Eu sou importante. Perfeito. Esse é um dos outros mistérios que a gente precisa acordar para os nossos filhos, sabe? Então, tem outra coisa que eu entendi muito nesse processo, e eu estou trazendo na memória algumas coisas soltas, mas que são práticas que eu adotei e que deram certo. Sim. Né? Eu acredito muito que o rio, ele só existe porque ele tem margem. Né? Ele tem margem, por isso que ele existe, é um rio. Sim. Filhos saudáveis, eles só vão existir se eles tiverem limite. Sim. Se eles não tiverem limite, eles não vão ser saudáveis. Sim. Então, nós precisamos ser pais que entendam que limite é uma coisa que nós precisamos dar. Não é o colégio que precisa dar, não é a igreja que precisa dar, na escolinha dominical, na hora da salinha. Não é professor, não é a babá que está cuidando durante o dia. Quem precisa dar o limite somos nós. Sim. Não, e uma das formas da criança se sentir amada é perceber esse limite. Por quê? Gente, meu pai e minha mãe me amam, eles estão cuidando de mim. Por mais que eles às vezes se rebelem, né? Ai, não deixa, nanana. Mas eles entendem que aquilo é o amor. É o amor. E Deus, né, reflete o amor dele justamente dizendo não pra gente, dando uma série de limites. Exatamente. É perfeito isso, gente. Sim. E isso na verdade, a gente tá só replicando o que Deus está fazendo com a gente, e a gente tá replicando. Né? A gente tem que modelar Deus, né? Não tem outra saída. Não tem outra saída. Ele ama, ele tem tudo para entregar pra gente, mas ele tem o limite também, né? Exatamente. Sabe uma outra coisa que eu comecei a começar a observar nos meus filhos? É a maneira que eles se sentem amados. Você sabe qual é a maneira que o seu filho se sente amado? Sim. Uau! Porque às vezes a gente quer amar o nosso filho da nossa forma. Sim. E eles são pessoas individuais. Exato. Com características individuais, personalidades diferentes de nós. Sim. Né? Sim. Minha linguagem de amor é serviço. Eu amo quando meus filhos me servem. Fala, mãe, eu trouxe essa aguinha para a senhora. A senhora estava falando tanto aí nessa live. Como que é essa aguinha?
meu Deus, como eu me senti amada. Tá, sabe, percebida? Sim. Essa é minha linguagem de amor. Sim. Mas a minha filha não é essa linguagem de amor. E Sim. talvez eu esteja amando ela, servindo ela. Servindo. E ela não esteja se sentindo amada, porque não é a forma. Sim. Não é? Sim. Então a gente precisa entender qual é a forma que meu filho se sente amado. Pode ser muito provavelmente diferente da forma como você se sente. Sim. Então, a gente precisa ter muito cuidado para a gente não querer amá-lo da forma como a gente se sente amada. Sim. Então é importante a gente perceber quais são os vários tipos de amor, de Sim. formas de amar. Sim. Você já sabe qual é, Camila, sua linguagem de amor? Sim, mas e a do Guilherme? Gente, a do Guilherme é toque. Então, o Guilherme, vocês não dão conta, ele tem 10 anos e ele é bem maior, ele é grande. E aí ele deita na cama e fala assim, ó, venham me beijar. E aí eu beijo de um lado, o Léo do outro, ele fica lá... E ele fica assim, ó, se deleitando, Márcia. Eu acredito. Ele fica se deleitando. Eu acredito. E aí ele gosta de cosquinha. Ai, vem fazer cosquinha em mim. Porque você tem que pegar ele o tempo todo. E aí dá colo, abraça, beija, agarra. Exato. E é engraçado hoje, se eu perguntar para os meus filhos, filho, qual é a tua linguagem de amor? Ele já diz qual é a linguagem de amor dele. Lá. Porque eu comecei a entender e eles entenderem também a linguagem de todos ali. Gente, porque aí você entrega o que a pessoa precisa, né? Pronto. É Obrigada, fácil pra você resumiu. todo mundo. A pessoa se sente amada, é fácil pra você. E pronto. Vamos tentar lembrar dos... Vamos. Serviço, que é quando você Serviço. serve, você se sente amado quando você é servido. Quando fazem algo por você, sabe? Sim. O marido arruma a cama pra você. Ai, amor, você arrumou a cama, que lindo. Sim. Né? Ou quando o filho fez isso que eu acabei de falar como exemplo. O Sim. toque, o Gui. O Gui. Esse é o exemplo do Gui. Total. Então, outra forma de amar. Por toque. Toque. Palavra de afirmação. Palavra de afirmação. Nossa, você é linda, você é inteligente. Parabéns, você consegue. Eu sabia que você ia conseguir. Você é demais. Você é muito especial. Ai, como você é bonita. Ai, como você é... Palavras de afirmação. Tem pessoas que sim. Eu acredito muito. Às vezes eu fiquei assim, moça, eu acho que eu sou amada de todas essas formas. Mas sempre a pessoa tem uma mais, duas mais fortes. Então são essas. Então quando você for analisar a forma que seu filho se sente amado, vai ter uma ou duas que grita mais. Sim. E aí você foca nessas duas. Né? Então, tempo de qualidade. Tempo de qualidade. O Gui tem essa, são essas duas. Você tem que gastar, né? Hoje até você falou, investir tempo no Guilherme. Ombro a ombro, olho Sim. no olho, deixa o Sim. celular do lado, porque ficar no celular, eu tô do lado da Camila, né? Mas enquanto eu tô com a Camila, eu tô aqui, ó, no celular. Eu tô dando tempo? Eu tô tendo qualidade de tempo com a Camila? Não tô. Então, qualidade de tempo, é full time. Sim. Eu sou toda pra você. É estar presente ali naquele momento. Eu sou toda sua, né? Exatamente. A minha atenção é ouvindo, sua. acolhendo, reforçando com o olhar, com a cabeça. No caso do Gui, brincando, ele ama jogar futebol e aí lá vamos nós jogar futebol. Aí Isso. joga queimada em casa à noite, joga um jogo. Ele quer essa presença ali com ele. Perfeito. Vamos pra quinta. Camila, qual é a quinta? Tá, vamos lá. Tempo de qualidade, atos de serviço, toque físico, palavras de afirmação. Presente. Presente! Eu não lembrei dessa porque não é a minha linguagem de amor. Não é a minha linguagem de amor. Eu também de jeito não. nenhum. Você pode vir com a bolsa que você quiser, com o sapato que você quiser. Eu vou dizer assim, ai, que lindo, obrigada, gostei. Eu amo, todo mundo ama ganhar presente, mas não é... já deixei de lado. É. Não é isso que me faz ser amada, mas talvez seja isso. Talvez seja, filha, tava andando na rua essa semana, passei por uma banquinha, encontrei aquele chocolate Galac, aquele chocolate branco que você ama, trouxe pra você. Pronto. Ai, Porque não mãe, é não o acredito que você me lembrou presente. de mim. É o fato de que você lembrou dela e trouxe algo que É significativo. é significativo. Não é? Sim. Então, existem essas 5, que eu conheço essas 5. Sim, Pode até eu ter conheço outras essas formas que você lembre aí do seu filho se sentir amado. Mas Sim. é importante, durante muito tempo eu não sabia qual era a forma. E aí a gente fica Aí você entregando vai, que não faz no, sentido. você é certeiro, você dá o tiro certo, que você vai amar na forma certa. Eu acho que o que é mais importante nesse momento é a gente entender, enquanto mãe, enquanto pai, que nós não precisamos ter culpa sobre o que nós já fizemos. Sim. Sabe?
o deixar para trás é tão importante. Sim. E muitas vezes a gente vive agarrado no passado. Só que Deus fala pra gente seguir adiante. Deixar passado Sim. e seguir. Sim. Porque Deus tem algo maravilhoso lá na frente para você. Sim. Esquece o que ficou para trás. Porque Deus já esqueceu. Você errou, tá tudo certo, reconheceu. Deus já esqueceu. Tá na hora de você esquecer. Sim. Né? Sim. Esqueceu, esquece. Solta, e segue pra frente. Para de sentir culpa, porque agora tem uma vida toda pela frente. Sim. Eu errei muito, 14 anos. E mais, porque eu estava no processo. Então não foram 14 anos. A mágica aconteceu. Imagina, 14 não, vira quanto? Exato. Continuei falando muitas vezes, tendo rompantes. Claro, sim. Eu sou ser humano, você é ser humano, todos nós somos. Mas é importante você dizer assim, eu já girei a chave, eu vou fazer acontecer, vou ser intencional. Vou escrever uma nova história, né? Vou parar de escrever essa aqui. Gente, rasga essa história. Fecha o livro, lá em terra. Queima e começa, né? Pega um livro novo e começa a escrever uma nova história. Exatamente. E muitas vezes a gente fica ruminando o nosso passado dentro do nosso presente. Sim. E a gente termina sem viver o presente. Exato. Né? E a gente rumina. Por exemplo, não sei se você é dessa época, você vai me dizer se você é dessa época. Sabe de álbum fotografia, de você imprimir? Sim, maravilhoso. Eu amava aquilo, eu gostava de fazer aquilo. Gente, eu tenho tantas fotos no meu celular que eu não imprimo. E eu falo, vou imprimir, eu vou imprimir. E nunca imprimo. Mas, voltando por sentido do que eu quero falar. O que eu quero falar é o seguinte, no passado, um pouquinho mais de tempo atrás, a gente guardava em álbuns as coisas que a gente vivia de melhor. Sim. Era o aniversário do primeiro ano, batizado, nascimento, né? Uma festa importante, de casamento. Tava lá, tudo registrado no álbum. E quando alguém chegava na sua casa... Olha, deixa eu te mostrar, vou ali pegar os álbuns de fotografia. É verdade. Aí você pegava o álbum, você abria, você mostrava, você... você vivia aquilo de novo. Sim. Né? Só que o grande problema é que muita gente tem feito algo de fotografias de histórias tristes. Sim. E eu não estou falando aqui de álbum físico, tá? Sim. O que acontece conosco é que nós terminamos guardando imagens e fotos e histórias na nossa vida. Sim. E vez por outra a gente vai lá no álbum de fotografia de coisas ruins e fica lá a doença, a depressão que eu tive, meu fracasso aqui no meu trabalho, quando eu fui demitida, quando meu pai falou isso, quando a minha mãe disse isso pra mim, quando meu pai me rejeitou, quando eu fui abusada, Aí você vai. Só que quando você olha para aquele álbum de fotografia que está aqui dentro guardado, você revive tudo. Sim, todos os sentimentos. E da mesma forma, da mesma intensidade, porque o nosso cérebro entende que aquilo é real. Sim, está acontecendo de novo. Imagina você viver essa história do teu passado. Sim. Em meio a uma criação de filhos. Sim. Então você pode trazer essas histórias para o teu filho, para a pessoa que você mais ama. Sim. Aqui, você ama demais, você daria vida pelos seus filhos. Sim. Né? E você está fazendo isso. Então, quando você vai no passado e você olha as histórias de como você foi criado, do que aconteceu, do que te fizeram, você está se relacionando com aquilo. Do mesmo jeito que você se relacionava quando você pegava o álbum de fotografia de coisas boas. Você se relaciona do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Agora, Márcia, eu amo esses exemplos assim. E se fosse um álbum físico, eu não podia pegar e simplesmente rasgar? Rasguei e joguei no lixo. Eu não vivo mais isso. Acabou. Uma vez que eu pego um álbum físico, eu rasgo e jogo no lixo, aquilo não existe mais. A gente não pode fazer isso? Podemos fazer. É óbvio também que a gente vai rasgar aquela dor, mas a gente não mais vai viver aquela dor. Sim. Né? Sim. Porque a gente foi curada, porque a gente entende que aquilo foi passado, porque aquilo ficou para trás, porque aquilo já foi, tá lá no mar de esquecimento e eu não vivo mais aquilo. Não é mais a minha história, porque agora eu vou reconstruir uma nova agora, de uma forma diferente. Mas a gente precisa sarar. Sim. A gente precisa, né, perdoar, se sentir perdoado, se perdoar e seguir. Sim. Mas lembrando, você não teve amnésia. Exato, você vai lembrar. Exato. Né? Mas aquilo não existe mais, porque aquilo você não decidiu tem rasgar. Aquilo ali não dói mais.
Sim. É como uma cicatriz. Sim. Doeu na hora, rasgou, tá aqui a marca. Sim. Gente, eu tô vendo. Sim. Mas aqui essa ferida não dói mais. Eu posso fazer assim, posso fazer assado. Sim. Posso até falar dela. Ó, quando aconteceu isso comigo aqui, e como eu falo hoje das minhas dores, Sim. eu não revivo, eu não sinto mais aquela dor. Porque eu ressignifiquei. Sim. Aquela dor me fez me fazer mais forte, me fortalecer. Sim. E agora eu aprendi e faço algo novo com aquela dor que eu senti e acabou. Agora eu vou viver algo novo e não vou construir, não vou permitir que aquilo influencie mais a vida dos meus filhos. Sim, você quebra o ciclo, né? Quebrar ciclo é o que nós precisamos fazer. É. Mas a gente precisa trazer a consciência que ciclos são esses. Sim, sim. O que está aprisionando a gente, porque né? muita E gente não aprisionando os sabe. filhos. Muitos pais e muitas mães não sabem Sim, e terminam replicando sem nem saber que estão replicando. sim, E isso é o que é o mais triste. A gente enxerga tanto isso na vida das pessoas, tem algo errado acontecendo. sim. Pais que batem muito nos filhos, eram histórias que eles estavam vivendo Sim. no passado. E eles não entendem, eles apenas acham que estão educando, que estão... Sim. E não sim. é. Então, por isso que outras pessoas precisam também estar ali envolvidas. Agora, pessoas que te levem para mais próximo de Deus. Sim. Porque se você conectar e pedir ajuda a pessoas que te distanciem de Deus, Aí. eles vão estar te levando para mais fundo do buraco. Sim. Então, até escolher as pessoas certas, nós precisamos ser sábios para isso. Sim, sim. Eu tenho pedido até, inclusive, para Deus, Deus, apresenta seus amigos pro Guilherme, né? Porque ele tem me apresentado os amigos dele, assim, para mim, né? As amigas dele. Falou, ai, que delícia. Agora, Senhor, apresenta os seus pro Guilherme. Não deixa o Guilherme caminhar com crianças que não, né? Que não tem o Senhor. Eu quero que ele caminhe com crianças que te conhecem, que sejam suas amigas, que gostem de falar do Senhor. Porque a gente sabe o quanto influencia, né? Sim, muito. Então, se influencia nós, que somos adultos... Imagina a criança. Imagina a criança. Um adolescente. Né? É. Imagina. Então, isso é muito forte, porque se você parar para pensar, isso é tão forte, Camila, que se você parar para pensar, se você andar com pessoas que... Eu vou botar uma coisa básica. Eu tô aqui, o meu grupo de amigos é aquelas pessoas que comem sexta, sábado, domingo, segunda, terça, só pensa em comida e come não sei o quê. Você automaticamente, você vai querer comer. Só comer. Exato. É isso que vai acontecer. Exato. Agora, se você andar com pessoas fitness, que agora eu só ando com pessoas fitness também. Ou eu ando com pessoas fitness ou eu influencio positivamente para isso. Mas assim, normalmente eu falo, poxa, as pessoas que eu tô andando estão malhando, as pessoas que eu tô andando tá pensando na saúde, pessoas que eu tô andando, automaticamente isso também tem me influenciado. Eu tô em Vitória, eu tô em 5 dias malhando, gente, Vitória, porque eu também tô conectada com essas pessoas e elas estão me influenciando. Imagina os filhos. Imagina os filhos. Sabe que eu falo que a minha mãe, a gente morou num lugar terrível e tal, e a minha mãe não deixava a gente sair na rua. Ela não deixava. E era engraçado, porque eu sempre fui muito calma. Mas o Piero, meu irmão, ele gostava de jogar bola. Então as crianças jogavam bola na rua. E ele ficava desesperado. Mãe, deixa eu ir jogar? Ela falava, não. Mãe, deixa eu jogar. Não. Ai, mãe, então deixa eu sentar no murinho pra eu ver. Ela falava, pode sentar 5 minutos no murinho e ver. Ele sentava e aí ela ficava olhando, né, se ele tava. Aí ele pulava pra rua. Assim que ele pulava pra rua, ela gritava, Piero! Acho que a vizinhança inteira ouvia. Pode voltar. Ela falava, não, vocês não vão conviver na rua. Vocês não vão conviver com essas crianças. Por quê, gente? Tem gente que fala, né? Ou você influencia ou você está influenciando. Eu concordo que nós influenciamos, mas eu discordo do fato de que eu sou inteiramente protegida de influências. Nós somos seres influenciáveis, as pessoas vão nos influenciar o tempo todo, por mais forte que eu seja, por mais firme que eu esteja em Deus, por mais que a minha personalidade seja uma personalidade forte, por mais que eu tenha uma alta dominância, eu vou ser influenciada. Então, uma coisa que a minha mãe fazia muito, sempre, era observar com quem a gente andava. E ela era chata no último. Não serve pra você. Não, essa amiga não serve. Não vai. Eu queria ir na casa do fulano. Não vai. Não serve pra você. E o não serve pra você, gente, não é porque nós somos melhores e o outro é pior. Não tem nada a ver. Os princípios que aquela criança está aprendendo não condizem com o que eu quero que você aprenda, né? O que ela está vivendo não fala de uma realidade que eu quero que você veja. Então era isso. E em meio a tanta dor e a miséria, minha mãe foi muito sábia nisso. Ela era assim...
Na hora a criança não entende. Sim. Ela vai fazer um monte de coisas que vai tentar nos tirar do sério. Até ela vai tentar fazer com que a gente desista daquela decisão. Vai ter dó, né? Ele gosta tanto desse amiguinho, daquele posicionamento. Ela vai tentar fazer com que você perca pelo cansaço. Sim. E, Camila, a gente tem visto quantos pais estão... quer saber? Vai. Quer saber? Então deixa, vamos deixar. O dia a dia tá cansativo, né? Então é um problema a menos. Por isso que a gente precisa ser persistente. Sim. E posicionar. Porque na Bíblia fala que o seu sim, sim, seja o seu sim, sim. O seu não, não, seja o seu não, não. Porque o que for diferente disso é do inimigo. É do inimigo, Então, se você diz sim uma vez para uma coisa e diz não outra vez para outra, mesma coisa. Ou então diz sim, diz não. A criança vai dizer assim, uau, eu posso convencer minha mãe de qualquer coisa. Sim. Né? Eu consigo. E isso faz parte, sim, de uma criação saudável. Estou dizendo que é fácil, não é fácil. Não é difícil. Porque meu coração, eu sou tão molinha, meu coração é tão molinho. Eu fico, ai meu Deus, que dó. Tadinho. E às vezes você fica, tadinho. Mas você precisa ser firme. Às vezes até o meu marido fala assim, Márcia, seu sim, ou seu não. Decida. Sim. Agora tem que ser firme. Sim. Ou não. Né? Então, é algo que a gente precisa fazer. Amém. Márcia, eu amei te receber aqui. Gente, não falei que ia ser demais? Eu amei te receber aqui. Obrigada pelo seu tempo, obrigada por compartilhar a sua história, os ensinamentos, tudo que você tem aprendido e tem colocado em prática e que está funcionando. E, gente, olha aqui, são 9 livros, né, Márcia? 9 livros. 9 livros sobre família, casamento, criação de filhos. Isso. Mulher. A mulher que eu quero ser. Ela me deu esse livro. Tá? Lancei esse ano, a mulher que eu quero ser. Lá nesse livro a gente fala sobre os 3 amores. O amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo e a si mesmo. Então, muitas mulheres não estão se amando justamente porque não sabem quem são, não reconhecem o amor que Deus coloca na sua vida, quem você é de verdade, então você não consegue se amar. Se você não se ama, saiba de uma coisa, você não consegue amar o próximo da forma correta. Então, esses 3 amores me fez aprender a ser a mulher que Deus quer que eu seja, que é como eu quero ser, na verdade, né? Sim, quero ser a mulher que Deus me quer. Exatamente, e eu quero ser melhor do que eu fui ontem. Sim. Né? E sempre melhor, um pouquinho melhor a cada dia. Sim, amém. Obrigada, Márcia, eu amei. Obrigada a você, obrigada, cara. Imagina. Obrigada, Camila. Foi um prazer, uma alegria. Ela vai voltar, gente, aí a gente vai falar de casamento, combinado? Gente, olha só, um beijo, acompanha aqui os próximos episódios, que tá sendo uma delícia começar a gravar de novo. Tudo pra vocês. Um beijo grande.